Olá, sejam muito bem-vindos ao Dicas de Dor Crônica, o podcast em que conversamos sobre dor crônica de uma forma clara, prática e voltada para os pacientes. Eu sou o Dr. Yuri Martins, sou médico intervencionista em dor na região de St. Louis, no Missouri e no sul de Illinois, e hoje quero falar sobre uma condição que muitos pacientes e às vezes até alguns médicos podem não considerar imediatamente quando estão avaliando dor lombar e dor na região do glúteo. Essa condição se chama neuralgia do nervo clúneo. Esse não é um termo que a maioria das pessoas conhece. Muitos pacientes já ouviram falar de ciática, hérnia de disco, artrose na coluna ou dor na articulação sacroiliaca. Mas a neuralgia do nervo clúneo superior pode, em alguns casos, imitar essas condições. Ela pode causar dor lombar na parte superior do glúteo, na região do quadril e, às vezes, até uma dor que parece descer em direção à perna. Por isso, esse diagnóstico pode passar despercebido. E quando a origem da dor não é identificada corretamente, o paciente pode acabar passando por tratamentos que não são adequados para o tratamento da verdadeira causa do problema. Então, no episódio de hoje, vamos conversar sobre o que são os nervos clúneos superiores, por que eles podem causar dor, como essa condição é diagnosticada e quais opções de tratamento podem ser consideradas. Então, vamos começar pela anatomia. Os nervos clúneos superiores são pequenos nervos sensitivos. A função deles é levar sensibilidade para a pele e para a parte superior do glúteo. Esses nervos vêm de ramos de nervos da coluna torácica baixa e da coluna lombar. Eles seguem pela parte de trás da pelve e passam por cima da parte superior do osso da bacia, chamada de crista ilíaca. Você pode pensar na crista ilíaca como uma borda superior da pelve, aquela região óssea que você consegue sentir quando coloca as mãos na cintura ou na parte superior do glúteo. Quando os nervos clúneos superiores passam por essa área, eles podem atravessar um espaço estreito formado por tecido conjuntivo e osso. Esse espaço pode funcionar quase como um túnel. E, como acontece em outras síndromes de compressão de nervos, se o nervo fica comprimido, estirado, dobrado ou irritado nesse túnel, ele pode começar a enviar sinais de dor. Esse é um dos principais mecanismos por trás da neuralgia do nervo clúneo superior. Um dos desafios dessa condição é que, no início, ela nem sempre parece algo muito específico. O paciente pode chegar com dor lombar, pode dizer que a dor fica na parte superior do glúteo. Alguns pacientes podem relatar dor que se espalha em direção ao quadril ou até à perna. Isso pode parecer dor ciática, pode parecer dor da articulação sacroiliaca, pode parecer dor causada por artrose nas articulações da coluna. E, em alguns pacientes, esses diagnósticos podem realmente estar corretos. Mas, em outros, o problema pode estar nesse pequeno nervo sensitivo que passa sobre a crista ilíaca. Outro motivo pelo qual esse diagnóstico pode ser perdido é que o nervo clúneo superior geralmente não aparece claramente em exames de imagem comuns da coluna. Uma ressonância magnética da coluna lombar pode mostrar pequenas protusões discais, artrose ou alterações relacionadas à idade. Mas esses achados podem ou não ser a verdadeira causa da dor do paciente. E esse é um ponto importante. Os exames de imagem podem ajudar, mas nem sempre contam a história completa. Muitas pessoas têm alterações na ressonância que não são responsáveis pelos sintomas. Por isso que em dor, o diagnóstico é feito através da combinação da história clínica, do exame físico e dos exames de imagem quando apropriados. A neuralgia do nervo clúneo superior é uma dessas condições e que o exame físico e a resposta a um bloqueio diagnóstico podem ser muito importantes. Pacientes com neuralgia do nervo clúneo superior geralmente descrevem dor na região lombar ou na parte superior do glúteo. A dor pode ser profunda, em peso, em queimação ou difícil de localizar com precisão. Ela pode permanecer perto da parte superior da pelve ou pode se espalhar pelo glúteo, quadril ou perna. Alguns pacientes percebem que a dor piora ao ficar em pé, caminhar ou estender a lombar. Em outros casos, o padrão da dor se parece com ciática, mesmo que ela não esteja vindo de uma compressão de uma raiz nervosa dentro da coluna.
e isso às vezes é chamado de pseudociática. Uma das pistas mais importantes é a presença de um ponto doloroso próximo à crista ilíaca. Quando o médico pressiona esse ponto, pode reproduzir a dor típica do paciente. Esse ponto doloroso é às vezes chamado de sinal do ponto da crista ilíaca. Existe também uma distinção importante. Na radiculopatia lombar verdadeira, aquilo que muitas pessoas chamam de dor ciática ou nervo pinchado na coluna, a dor, dormência, formigamento, fraqueza ou alterações nos reflexos em um padrão de raiz nervosa específica. A neuralgia do nervo clônio superior é diferente. Como o nervo clônio superior é um nervo sensitivo, ele geralmente não causa fraqueza muscular. Ele também não causa perda de reflexos e, além disso, os sintomas sensitivos nem sempre seguem um padrão dermatométrico clássico. Então, se uma pessoa tem dor que se espalha, mas que não se comporta exatamente como uma compressão típica de um nervo da coluna, a neuralgia do nervo clônio superior pode ser uma das condições a serem consideradas. E como essa condição é diagnosticada? A neuralgia do nervo clônio superior é principalmente um diagnóstico clínico. Isso significa que o diagnóstico se baseia nos sintomas do paciente, na localização da dor, no exame físico e, em alguns casos, na resposta a uma injeção diagnóstica. Um padrão diagnóstico típico inclui 3 elementos. Primeiro, o paciente tem dor lombar ou dor no glúteo, às vezes com irradiação para o quadril ou para a perna. Segundo, existe um ponto doloroso próximo à crista ilíaca que reproduz a dor do paciente. Terceiro, o paciente apresenta alívio significativo da dor depois de uma injeção de anestésico local ao redor do nervo clônio superior. Em muitas clínicas de dor, uma melhora de pelo menos 50% após o bloqueio diagnóstico é considerada compatível com o diagnóstico. Isso não significa que todo paciente com dor lombar precisa fazer essa injeção. Mas, quando a história e o exame físico sugerem envolvimento do nervo clônio superior, um bloqueio diagnóstico pode ser muito útil. E o que é um bloqueio do nervo clônio superior? Um bloqueio do nervo clônio superior é um procedimento no qual uma pequena quantidade de anestésico local é injetada perto da área onde esse nervo passa sobre a crista ilíaca. Às vezes, um corticosteroide também é usado, dependendo da condição do paciente e do julgamento do médico. O bloqueio tem 2 funções. Ele pode ser diagnóstico, ou seja, ajuda a confirmar se o nervo está contribuindo para a dor, e ele também pode ser terapêutico, ou seja, pode proporcionar alívio da dor que dura mais do que o efeito do anestésico local, especialmente se houver inflamação local ao redor do nervo. O procedimento geralmente é realizado com o paciente deitado confortavelmente, muitas vezes de bruços ou levemente inclinado, dependendo da abordagem utilizada. A pele é limpa cuidadosamente. O anestésico local é usado para anestesiar a pele. Em seguida, o médico posiciona uma pequena agulha perto da área-alvo. A ultrassonografia pode ser utilizada para melhorar a precisão e ajudar a visualizar os tecidos e vasos sanguíneos próximos. Esse bloqueio nervoso também pode ser feito com a ajuda de fluoroscopia ou a agulha pode ser guiada por raio-x. E quais são os riscos de um bloqueio do nervo clônio superior? Os bloqueios do nervo clônio superior são geralmente considerados procedimentos de baixo risco, mas nenhum procedimento é completamente isento de riscos. Os riscos possíveis incluem dor temporária no local da injeção, hematoma, sangramento ou formação de pequeno acúmulo de sangue. Infecção é rara, mas pode ocorrer em qualquer injeção. Alguns pacientes podem notar dormência temporária, formigamento ou alteração da sensibilidade na região do glúteo após o bloqueio. Também existe a possibilidade de o bloqueio não ajudar. Isso pode acontecer se o nervo clônio superior não for a principal origem da dor ou se a anatomia do nervo for diferente e a medicação não alcançar o ramo mais relevante. Lesão nervosa é possível em qualquer bloqueio de nervo, embora seja incomum. Toxicidade por anestésico local também é muito rara, especialmente porque esses procedimentos geralmente utilizam pequenas quantidades de medicação, mas ela pode ocorrer se o anestésico local entrar na corrente sanguínea em quantidade significativa. Reações alérgicas são possíveis, mas incomuns.
Se um corticosteroide for utilizado, riscos adicionais podem incluir aumento temporário da glicose no sangue, afinamento de tecidos locais, alteração da cor da pele ou outros efeitos relacionados ao corticosteroide. Isso é especialmente importante para pacientes com diabetes ou outras condições médicas. Esses riscos devem ser discutidos com o médico antes do procedimento. E o que acontece se o bloqueio ajuda, mas a dor volta? Essa é uma pergunta comum e muito importante. Se um bloqueio do nervo clônio superior proporciona alívio significativo, mas a dor retorna depois, isso não significa necessariamente que o bloqueio falhou. Ele pode fornecer uma informação diagnóstica muito útil. Isso sugere que o nervo clônio superior provavelmente está desempenhando um papel importante na dor. Nessa situação, outras opções de tratamento podem ser consideradas. Elas podem incluir novos bloqueios, ablação por radiofrequência, estimulação de nervo periférico ou, em casos selecionados, descompressão cirúrgica. A melhor opção depende dos sintomas do paciente, do exame físico, do histórico médico, dos objetivos do tratamento e da resposta a tratamentos anteriores. E o que seria uma ablação por radiofrequência para tratamento da neuralgia do nervo clônio superior? A ablação por radiofrequência, muitas vezes chamada de RFA no inglês, é um procedimento que utiliza calor gerado por energia de radiofrequência para reduzir os sinais de dor vindos de um nervo-alvo. Na neuralgia do nervo clônio superior, a ablação pode ser considerada quando um bloqueio diagnóstico sugere que o nervo clônio superior é uma importante fonte de dor, mas a dor retorna após um alívio temporário. Como em outros procedimentos, a ablação por radiofrequência tem riscos. Ela pode incluir dor local, hematoma, sangramento, infecção, dormência temporária, irritação do nervo, ausência de alívio da dor ou retorno da dor com o tempo. Como o nervo clônio superior é sensitivo, o principal efeito esperado é uma mudança na dor ou na sensibilidade, e não fraqueza. As evidências científicas sobre a radiofrequência para a neuralgia do nervo clônio superior ainda estão em desenvolvimento. Estudos iniciais sugerem que alguns pacientes podem ter alívio significativo, mas estudos maiores e melhores ainda são necessários. Outra opção para pacientes selecionados é a estimulação de nervo periférico. Esse tratamento envolve o posicionamento de um pequeno eletrodo perto do nervo-alvo. O dispositivo fornece uma estimulação elétrica suave com o objetivo de modificar a forma como os sinais de dor são processados. A estimulação de nervo periférico geralmente é considerada quando tratamentos mais conservadores não proporcionaram alívio adequado e quando as informações diagnósticas indicam que o nervo clônio superior é uma fonte importante da dor. Essa é uma área em evolução dentro da medicina da dor. Os resultados iniciais são muito promissores, mas a seleção dos pacientes é muito importante. Nem todo paciente com dor lobar é candidato. O diagnóstico precisa fazer sentido e o plano de tratamento deve ser individualizado. Em casos selecionados, a cirurgia pode ser considerada para liberar ou descomprimir o nervo clônio superior. Essa geralmente não é a primeira etapa de tratamento. Ela costuma ser considerada somente quando o diagnóstico é claro e tratamentos menos invasivos não proporcionaram alívio adequado. O objetivo da descompressão cirúrgica é liberar o nervo do tecido apertado ou do túnel que está comprimindo esse nervo. Alguns relatos cirúrgicos mostram melhora da dor e da função após a descompressão. No entanto, a base de evidências ainda é limitada. Há também um ponto importante que eu discuto com os meus pacientes. O tecido nervoso pode ser difícil de recuperar. Mesmo quando o cirurgião consegue descomprimir o nervo com sucesso, esse nervo pode já ter ficado irritado ou lesionado por muito tempo. Em alguns pacientes, o nervo pode não se recuperar completamente ou não voltar a ser um nervo totalmente normal. Nesses casos, a dor pode persistir, mesmo que a cirurgia tenha sido tecnicamente bem sucedida. Isso não significa que a cirurgia nunca ajuda. Significa que as expectativas precisam ser realistas e que a decisão deve ser tomada com cuidado. E por que esse diagnóstico de neuralgia do nervo clônio superior é tão importante?
A neuralgia do nervo clônico superior é importante, porque é uma causa potencialmente tratável de dor lombar crônica e de dor no glúteo. Muitos pacientes passam meses ou anos procurando uma explicação. Alguns já tentaram fisioterapia, medicamentos, infiltrações ou até cirurgia sem alívio adequado. Quando a verdadeira origem da dor é um pequeno nervo sensitivo perto da crista ilíaca, tratamentos direcionados aos discos, articulações da coluna ou articulações sacroiliacas não vão funcionar bem. Identificar corretamente a origem da dor permite criar um plano de tratamento mais preciso. Isso não significa que todo caso de dor lombar seja neuralgia do nervo clônico superior. Ela é apenas um diagnóstico possível entre muitos. Mas é um diagnóstico importante a ser considerado, especialmente quando a dor fica perto da crista ilíaca. Existe um ponto doloroso claro e os sintomas não se encaixam perfeitamente em outros diagnósticos comuns. E quantos pacientes devem perguntar ao seu médico sobre essa condição? Você pode querer conversar com seu médico de dor sobre neuralgia do nervo clônico superior. Se tiver dor lombar crônica ou da parte superior do glúteo e se algumas dessas situações se aplicam. A dor é sensível na parte superior da pelve ou na parte superior do glúteo. Pressionar um ponto específico reproduz sua dor habitual. Você já foi informado de que a dor pode ser ciática, mas não apresenta fraqueza ou sintomas claros de compressão de raiz nervosa. Seus exames de imagem não explicam completamente a sua dor. Tratamentos para outras causas suspeitas não ajudaram como esperado. É claro que o objetivo não é fazer autodiagnóstico. O objetivo é passar por uma avaliação cuidadosa e garantir que essa condição, frequentemente pouco reconhecida, seja considerada quando o quadro clínico faz sentido. Então, algumas considerações finais. A neuralgia do nervo clônico superior é um problema de um pequeno nervo que pode causar uma grande carga de dor. Ela pode imitar neuralgia do nervo ciático, dor sacroiliaca ou artrose da coluna. Por isso, pode ser facilmente ignorada. A boa notícia é que um exame físico cuidadoso e um bloqueio diagnóstico podem ajudar a identificar essa condição. Para o paciente certo, tratamentos com bloqueios nervosos, ablação por radiofrequência, estimulação de nervo periférico ou descompressão cirúrgica podem oferecer alívio significativo. A dor lombar crônica não é um único diagnóstico, ela é um sintoma com muitas causas possíveis. Encontrar a verdadeira origem da dor muitas vezes é o primeiro passo para encontrar o tratamento correto. Muito obrigado por ouvir esse episódio de Dicas de Dor Crônica. Se você tem dor lombar crônica ou dor na parte superior do glúteo que não melhorou com tratamentos convencionais, a neuralgia do nervo clônico superior pode ser uma das condições que vale a pena discutir com seu médico de dor. Para saber mais sobre condições de dor crônica e opções de tratamento, você pode visitar o meu site em www.ysermatins.com. Você também pode ligar para a minha clínica para agendar uma avaliação e conversar sobre se um plano personalizado de tratamento da dor pode ser apropriado para você. Até a próxima! Eu sou o Dr. Yuri Martins. Obrigado por ouvir. Espero que este episódio ajude você a entender melhor sua dor e suas opções de tratamento. Se você gostou desse conteúdo, por favor, nos siga ou deixe um comentário. É muito importante.